Boa tarde, pessoal. Segue as nossas atividades diárias. Hoje é quinta-feira, nós temos aula de matemática e história, tá bom? Nós vamos iniciar por matemática, continuando o conteúdo de sistema de numeração decimal. Localiza na sua pastinha essa folhinha aqui. Ok? Localizar, vamos recapitular só um pouquinho a questão do sistema de numeração decimal, que é onde nós trabalhamos dezena e unidade no quadro valor de lugar. Lembrando que toda vez que eu tenho um número composto apenas por um algarismo, como por exemplo 7, 3, 5, 8, como vocês podem ver, é um número composto apenas por um algarismo. Então, esse número, ele vai ser sempre uma unidade. Por exemplo, 7 são 7 unidades. 3 são 3 unidades. 5 são 5 unidades. 8 são 8 unidades. Então, eles sempre vão entrar na casinha da unidade. Agora, se eu tenho um número formado por 2 algarismos, então eu vou ter uma dezena e uma unidade. Por exemplo, eu tenho um número 21. O número 21 é formado por 2 algarismos. Sempre o algarismo que vem na frente, o primeiro algarismo, ele vai ser sempre pertencente à dezena. E o número que vem depois, o segundo algarismo, ele sempre vai ser pertencente à unidade. Por exemplo, no número 21, eu tenho 2 dezenas e uma unidade. Pessoal, lembrando que dezena, a referência de dezena é o número 10. Por exemplo, a referência de dezena são 10 unidades. Por exemplo, se eu tenho um conjunto de uma dezena, significa que eu tenho 10 unidades. Ou seja, uma dezena é igual a 10. Certo? Agora vamos para a explicação da atividade. Sistema de numeração decimal. Número 1. Agora, responda usando o quadro valor de lugar. Letra A. Qual é a sua idade? Você vai pegar a sua idade e vai colocar aqui dentro do quadro valor de lugar. Sempre dezena na dezena e unidade na unidade. Ok? B. Qual é a idade da sua mãe? Vai responder usando o quadro valor de lugar. C. Qual é a idade do seu pai? D. Quantos dedos temos nas duas mãos? E. Quantos dedos há em duas mãos e um pé? F. Quantos dedos há em uma mão e um pé? G. Quantos dedos há nos 2 pés junto com 3 dedos da mão? 2. Desenho que se pede. Letra A. Uma dezena e 7 unidades de laranja. B. 2 dezenas e 3 unidades de coração. C. 0 dezena
209 unidades de pirulito. Pessoal, ressaltando que toda vez que eu tenho ausência de quantidade, significa que eu tenho 0. Por exemplo, se eu tenho o número 7, significa que eu tenho 7 unidades. Aqui eu tenho dezena? Não, não tenho. Então, eu tenho ausência de dezena, ou seja, 0 dezena. Beleza? Essa é a nossa aula de matemática de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, não deixem de mandar uma mensagem para mim. Na nossa aulinha de história, vocês vão localizar na pastinha de vocês essa folhinha de atividades. Todos têm uma história. Nessa folhinha, nós vamos voltar a um conteúdo já trabalhado em sala de aula. Nesse conteúdo, nós falamos sobre a história de cada um. Nós ressaltamos que todas as pessoas, elas possuem uma história. E nenhuma história é igual à outra. A minha história não é igual à sua, a sua história não é igual à do seu amiguinho, e assim por diante. E a história de cada um é composta por vários fatores, sendo eles por paisagens, ou seja, locais onde essa história é construída, personagens, ou seja, pessoas que fazem parte da nossa história, e lembrando que a história de cada um é uma coisa individual, é uma coisa vivenciada unicamente pela pessoa. E na nossa atividade é o seguinte: número 1. Quantos anos você tem atualmente? Você vai escrever a sua idade aqui. Lembrando que a sua idade ela é referente ao tempo da sua história. Legal, né? Número 2. Desenhe sobre o bolo a quantidade de velas correspondente ao seu próximo aniversário. Aproveite para decorar o bolo e deixá-lo bem bonito. Aqui em cima você vai responder com a sua idade atual e o bolinho é a quantidade de velas referente à idade que você vai fazer. Número 3. Qual é a data do seu aniversário? Vai botar a data do seu aniversário aqui. E número 4. Desenhe você e sua família na sua festa de aniversário. Você vai desenhar a sua festa de aniversário junto com a sua família nesse espacinho aqui. Pessoal, então nossa aula por hoje é isso. Matemática e história. Qualquer dúvida, escreve para mim aqui embaixo, manda um áudio, um vídeo, da forma que você achar melhor, que eu vou estar esclarecendo para você, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.